Olá, estamos começando uma entrevista no meu canal, o canal Marco Antônio Villa, com o Coronel José Vicente. Vocês que acompanham nosso canal sabem que nós já conversamos com o Coronel José Vicente e quem acompanha o noticiário brasileiro, nós sabemos que o Coronel é um dos grandes especialistas em segurança pública aqui no Brasil. Coronel, mais uma vez, eu agradeço muito a gentileza do senhor ter atendido meu convite e coloco uma pergunta. Acho que fácil de fazer, mas muito difícil de responder. A quem nós podemos atribuir, se é possível, um ponto central de atribuição, essa onda de violência que nós estamos assistindo nos últimos meses no Brasil, em especial em dois estados. É um problema nacional, mas em dois estados. Na Bahia, pelo tudo que nós ficamos sabendo dos últimos meses, especialmente, e agora no caso do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Olha, Vila, é um prazer estar com você, essa plataforma de debates, que é o seu canal, e isso nos permite tentar ajudar pelo menos, a levantar algumas questões para debater esses temas tão sensíveis, né, como é o caso da segurança e suas explosões esporádicas. Você fala em ondas, como nós estamos tendo no Rio de Janeiro, como estamos tendo um pouco a distância nesse momento, mas a coisa está muito ruim na Bahia, como está muito ruim também a situação na maioria dos estados do Nordeste. Pernambuco vai muito mal, está agravando a violência, principalmente nesses meses do segundo semestre, em relação ao ano passado. A governadora ainda não apresentou um plano para a segurança de seu governo, que começou em janeiro, mas o Ceará também está muito mal, o Rio Grande do Norte está padecendo de problemas sérios de violência, a Amazônia tem problemas peculiares de violência, uma parte disso vinculada à entrada de drogas pela Amazônia, mas também crimes de violência interpessoal que acontecem até nas áreas de desmatamento. Um levantamento feito pela Universidade Federal do Pará. Nós temos ondas, mas o oceano da segurança que é complicado, Vila. Porque observamos o seguinte, há uma variedade de talentos, de interesse e de gestão dos instrumentos de segurança pública nos estados, porque está realmente nos estados a principal matéria que eles têm para fazer todo o trabalho de prevenção e repressão dos crimes, que são as polícias estaduais. É assim também nos Estados Unidos, assim também na Alemanha, que também tem estados. Nos Estados Unidos, a polícia é majoritariamente municipal, e há diferença de uma cidade para outra. Nova York é uma cidade que tem baixos índices de violência, mas Detroit, Baltimore, New Orleans são cidades violentíssimas, mesmo com uma população bem menor que Nova York. Enfim, há uma grande variedade, é difícil atribuir aí competências nacionais para a contenção dessa violência que é tão localizada. Nós mencionei agora há pouco Pernambuco, mas se você pegar um carro de Recife até João Pessoa, capital da Paraíba, que é o estado vizinho, nós temos padrões muito diferentes, bem mais baixos, bem mais tranquilos de violência, na pequena Paraíba, que tem ali 4 milhões de habitantes, em relação a Pernambuco, com seus 9 milhões de habitantes, e uma economia mais pujante, uma estrutura de Estado muito mais forte do que da Paraíba. Nós percebemos, portanto, que ao longo do tempo, a incompetência, a incúria de governantes locais fazem muita diferença. Nós temos visto nos estados do Sul, Sudeste, que vão razoavelmente bem. O estado de São Paulo ele está na frente dos demais estados, nos principais indicadores de violência. A cidade de São Paulo, para você ter uma ideia, deve fechar esse ano com uma taxa de mortalidade, para nossos que estão nos acompanhando, e há uma taxa que é um fator, como temperatura do corpo, né? Que nós sabemos que é 36,5, 37, é o regular. Né? Em termos de violência, há um termômetro que é quantas pessoas morrem num conjunto de 100 mil pessoas. Né? São Paulo está na faixa, deve fechar, a cidade de São Paulo, com seus 11 milhões de habitantes, fechar com 5 mortes por 100 mil habitantes. Para ter uma ideia, o Brasil está na faixa de 22 por aí, mas Bahia está com mais de 40, 8 vezes mais que a capital de São Paulo. Esse painel é muito variado e existem algumas peculiaridades. Foi mencionado aí o caso do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro nós tivemos uma evolução
de crimes extremamente preocupantes, porque são crimes que dominam comunidades. Não há situação tão mais delicada, mais preocupante de violência em qualquer localidade do mundo do que ter criminosos que assumem comunidades inteiras e que fazem, portanto, da sua posição, dos seus interesses nesses territórios, praticamente uma gestão. Uma função que o Estado tem, simplificando muito numa sociedade, é estabelecer regras e zelar por essas regras, impondo até punições a quem não cumpre. O caso do Código Penal, que estabelece regras para crimes e tem os seus castigos por isso. O que nós observamos no Rio de Janeiro é que centenas de comunidades acabaram sendo dominadas por criminosos. Há cerca de pouco mais de 20 anos, havia uma comunidade que policiais de baixa hierarquia, soldados, cabos, sargentos, acabaram assumindo a segurança de uma comunidade Rio das Pedras. E, a partir desse momento, foram obtendo contribuições que passaram a ser cobranças, passaram a ser extorsões, e de uma comunidade nós temos 300 hoje que cresceram ao longo dos últimos 20 anos. E aí as regras de comportamento, a arrecadação, não de impostos, mas de extorsão, é feita nessa governança criminosa, onde se paga o táxi, paga-se a água mineral que é vendida, paga-se o bujão de gás, paga-se a ligação clandestina do canal a cabo, quem tem o salão do cabeleireiro paga uma taxa, aquilo que a gente vê em filmes de máfia americana. E, paralelamente a isso, já estava em andamento o loteamento do território do Rio de Janeiro por 3 grandes facções do tráfico. Se estima que essas facções são muito mais aguerridas que as milícias, elas usam armas de guerra porque elas defendem territórios, elas conquistam o território dos seus inimigos, fazem tiroteios entre si, fazem tiroteios com a polícia militar, principalmente, mas com a polícia civil também, e submete essas comunidades a uma ditadura, praticamente, dessas lideranças do mal. E por que elas cresceram? Por uma boa explicação, Lina. Porque a polícia deixou. A polícia foi leniente num certo momento, achando que milícias chefiadas por policiais seriam uma boa vacina contra a entrada de traficantes armados, e, de repente, se tornaram bandidos também. E aí os policiais foram cada vez mais participando dessas estruturas criminosas. Nós tivemos, na segunda-feira, a morte de uma liderança que afastou PMs que estavam ali na região oeste da cidade do Rio de Janeiro, mataram uma dessas lideranças. A vingança da milícia foi incendiar 35 ônibus, um trem, fechamento de escolas, 14 mil alunos sem aulas, transporte ficou caótico na noite de segunda-feira, na terça-feira ainda, com a perda de ônibus e mais todos os tumultos. E agora fala-se, o que vamos fazer agora? Então nós percebemos que o governo do Rio de Janeiro, como acontece na Bahia, viu crescer, sem tomar medidas competentes para evitar que isso ocorresse, viu crescer crime que se estruturar nos seus territórios, ameaçam os seus moradores, a sociedade do Rio de Janeiro, claro, uma sociedade privilegiada, super vigiada, Copacabana, Leblon, adjacências, estão livres desse tipo de problema. Não 100%, mas não muito melhor do que os seus amigos que vivem nos bairros mais pobres, que estão sujeitos à violência do Rio de Janeiro. O governo federal, nessa hora, começa seus estertores. Vamos ajudar, vamos mandar a Polícia Federal, vamos mandar a Força Nacional. Vai na prateleira tentar uns remédios, vamos levar a Novalgina para a fratura exposta que está a segurança do Rio de Janeiro. O senhor deu um panorama aí, em termos analíticos, brilhantes, mas que, claro, traz a nós que estamos acompanhando uma enorme preocupação. O senhor termina justamente falando no governo federal e fez uma metáfora, me parece muito feliz, entre a Novalgina para uma fratura exposta. Em suma, um remédio que pode tirar a dor em alguns minutos, momentaneamente, mas por um problema gravíssimo e que não se resolve com Novalgina. Eu ia perguntar justamente para o senhor
sobre essa questão, tendo em vista as peculiaridades nacionais, o senhor até deu o exemplo dos Estados Unidos, mas vendo as peculiaridades nossas aqui do Brasil, com as limitações das polícias municipais, que nós já sabemos, com os problemas das polícias estaduais em alguns estados, o Rio, infelizmente, a situação me parece bastante grave, o envolvimento de políticos locais, com polícia civil, com polícia militar. Estava lendo no portal Metrópolis ontem justamente sobre isso. E aí resta o governo federal. Nós já tivemos a experiência no governo Temer no segundo semestre de 2008 e foi nada feliz, me parece, como consequência, apesar, creio, das boas intenções, daquela intervenção. Eu pergunto ao senhor, um estado como o Rio, o senhor falou também da Bahia, passou pelo conjunto no Nordeste, lembrou a Amazônia Legal, mas no caso especialmente do Rio, que é uma espécie de cartão postal do Brasil. As pessoas no exterior falam em Brasil, lembram do Rio e de Copacabana, é a imagem na hora. No caso particularmente do Rio, com todas as suas peculiaridades, nós estamos falando da cidade, segunda cidade populosa do Brasil. Peço até desculpas pela extensão, mas é para situar quem nos acompanha. A ação do governo federal, ou uma intervenção, ou uma ação coligada, vamos chamar assim, com o governo estadual, é condição sine qua non, não para resolver, porque o problema, o senhor mesmo mostrou, é muito grave, mas para dar início à solução de uma questão tão grave que parece insolúvel. Eu não vejo dessa forma, ou seja, a possibilidade do governo federal fazer uma alteração de rumos para a segurança pública do Rio. O que a gente tem por certo é esperar qual é a próxima crise que vai acontecer numa das centenas de comunidades dominadas pelo tráfico pelas milícias, porque elas virão. Não foi a primeira grande ação, foi grande no sentido da quantidade de ônibus queimados, mas tivemos muitos outros problemas. Mas para você ver a gravidade do problema, esse miliciano que foi morto pela Polícia Civil, uma ação que visava prender, ele reagiu, foi encontrado com ele uma pistola pertencente à Polícia Militar do Rio de Janeiro. Mais especificamente, uma pistola que estava em nome de um soldado de um batalhão de choque da PM do Rio de Janeiro. Para se ver como está o problema da vinculação dos policiais com essas entidades criminosas. Mas vamos voltar a um outro problema. Na semana passada, o governador do Rio de Janeiro acabou se submetendo a uma pressão da Assembleia Legislativa, do Estado do Rio, do presidente da Assembleia, principalmente, que queria trocar o chefe da Polícia Civil do Estado, que estava há 3 semanas no cargo, e chamou um outro delegado, que está há apenas 10 anos na corporação, e uma lei proibia nomear um delegado com menos de 15 anos de serviço. Fizeram uma alteração da lei para o apaniguado da Assembleia assumir a Polícia Civil. Ele quer alguém dele na Polícia Civil para quê? Para que o delegado cumpra a lei? Ou para que não cumpra a lei? Para atender às suas conveniências? Veja, estou mencionando essas questões para se mostrar a gravidade do problema da segurança do Rio, que não é só o problema do bandido que está escondido lá na favela, não. Tem outras raízes envolvendo, dando dimensão do problema e, logicamente, criando dificuldades para a solução. O que nós precisaríamos fazer de imediato, vamos pensar em alguma coisa prática, veja. No começo do governo Witzel, aquele desastrado governo Witzel, que assumiu lá em 2019, o comando do Rio de Janeiro, depois foi defenestrado também, e assumiu o atual governador como vice. Ele extinguiu a Secretaria da Segurança Pública. No mundo todo, mencionei aqui os Estados Unidos, mas isso vale para toda a Europa, para a África, a Ásia, praticamente no mundo todo nós temos uma polícia única. Ela tem grande contingente, 80%, 85% de policiais uniformizados, que cuidam das ruas, e um contingente de 15% que faz a investigação, tudo num corpo só. Aqui no Brasil, por razões históricas, né, a sua área histórica aí, nós tivemos essa separação, uma instituição uniformizada, Força Pública, em alguns momentos, depois virou Polícia Militar no governo militar, um nome antipático, Força Pública era mais bonita aqui em São Paulo, tem uma brigada militar no Rio Grande do Sul, e a Polícia Civil.
E uma forma de fazer um arranjo delas funcionar de uma forma coordenada, harmônica, criar um resultado melhor da integração dessas forças, foi justamente a criação da Secretaria de Segurança, que ela tem uma função desde uma coordenação de orçamento, planejamento orçamentário, caro pra caramba, né, a Secretaria da Segurança, mas também fazer uma coordenação da qualificação dos recursos humanos, da inteligência das polícias. Como acontece em São Paulo? Você tem uma produção de inteligência, ou seja, informações, análise de informações, isso é inteligência, na PM e outra na Polícia Civil. Mas essa inteligência toda, ela sobe para um centro de inteligência da Secretaria da Segurança Pública, que faz uma coordenação nesse processo. Operações complicadas, delicadas, como pode ser o carnaval, pode ser uma crise, banditismo, uma grande greve, como tivemos no metrô, é necessário já uma grande coordenação por parte da Secretaria da Segurança, né, envolvendo as duas organizações. Nós percebemos, quando houve o problema do incêndio de ônibus no Rio de Janeiro, a Polícia Civil entrou numa comunidade, numa milícia, para prender uma liderança, acabou matando. De repente começou uma reação e a Polícia Militar não sabia o que estava acontecendo por ali para correr com apoio, já que ela tem mais flexibilidade de agir nas ruas. Então, seria necessário de imediato reconstituir essa governança da segurança do Estado do Rio de Janeiro através do restabelecimento de uma Secretaria da Segurança Pública, que vai fazer, então, iria fazer toda a gestão. E como é que se começa, Vira? Quais são os principais problemas? Identificar, como para toda política pública, é necessário identificar os problemas que estão demandando resposta do Estado. Quais são os principais problemas? É milícia? Sim, mas qual delas? Nós temos 300 comunidades. Bom, é na Zona Oeste. Zona Oeste onde? Nós estamos lá em Santa Cruz. Em Santa Cruz, a milícia recolhe 10 milhões por mês, para você ter uma ideia de como esse negócio dá dinheiro. É lá o problema? Mas tem o jogo do bicho também, que tem policiais, o ex-comandante da Polícia Civil foi preso recentemente porque ele estava a soldo do jogo do bicho do Rio de Janeiro. E o tráfico de drogas? Quem que está envolvido com isso? Quais são as áreas problemáticas? E o que nós vamos fazer? Quais recursos? Então, o governo federal, Vila, ele vai mandar 300 efetivos da Força Nacional, que é um estoque de policiais em vários estados. Eles formam um grupo de 1.000, 1.500 PMs que ficam em Brasília à disposição para acudir estados, né? Vai mandar 300 para fazer o quê? O Rio de Janeiro, a PM do Rio de Janeiro, tem de 3 a 5 mil policiais afastados do policiamento, fazendo segurança de presídio, fazendo burocracia, tem uns 1.500 à disposição de órgãos que não tem nada a ver com a segurança do cidadão. Estão na Assembleia Legislativa, estão no Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, o atual novo chefe da Polícia Civil, ele passou anos assessorando, não se sabe o quê, o Tribunal de Contas do Estado do Rio, da cidade do Rio de Janeiro. Então, esses desvios precisam ser integrados para montar a grande força de combate, não gosto dessa palavra, mas a força de restauração da segurança do Rio de Janeiro. E um dos problemas graves que eles terão que enfrentar, Vila, naturalmente, é o grau de comprometimento de policiais com o crime. Esses terão que ser identificados e excluídos o mais rapidamente possível das forças policiais do Rio de Janeiro. Coronel, tendo em vista esse cenário que o senhor desenhou, dessa ligação indevida entre poder político e polícia civil, certamente para ações, para ser educado, pouco republicanas. A impressão é que dá, o próprio governador tem pouco conhecimento, pode ser pouco interesse de enfrentar seriamente um problema tão grave. Nós estamos falando muitas vezes, o senhor citou o número, de 300 milícias, uma delas em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O senhor disse que arrecada cerca de mais de 10 milhões aí de reais. Bem, estamos falando, portanto, de algo, portanto, muito grave e que tem interesses econômicos, políticos, envolvimentos na estrutura de Estado e no Poder Legislativo, no Executivo. O Estado, por si só, tendo em vista essa gravidade, a Constituição dá instrumentos para tal. Mas, deixando de lado a Constituição Federal,
o Estado por si só, no caso em tela, o Rio de Janeiro tem condições de enfrentar essa situação na área de segurança pública por si só, em termos de autoridade política, ou é um problema muito mais amplo e que passa necessariamente pelo governo federal? O que está claro para mim, pelo menos, Vila, é que o governo do Estado, o atual governo do Estado do Rio de Janeiro, não tem essas condições de fazer uma mobilização e mudar o jogo da segurança do Rio de Janeiro. Mas o governo federal, por sua vez, ele não tem como fazer isso, a menos que convença o governador a refundar a Secretaria da Segurança Pública, e aí o governo federal sugerindo, pressionando o governo do Rio de Janeiro para dar poderes especiais a esse novo secretário da Segurança, uma estrutura adequada, dar toda a assistência para essa estrutura, inclusive trazendo experiência de outros estados que se deram bem na segurança pública, como é o caso de São Paulo, como é o caso de Santa Catarina, o caso de Minas Gerais, que está indo bem. Então, montar uma estrutura, o governo federal poderia tentar fazer isso. Ele está tentando sugerir, mandou o secretário executivo do Ministério da Justiça dialogar lá com as polícias, com o governo do Estado do Rio de Janeiro. Eu, quando estava na Secretaria Nacional de Segurança Pública, estou falando em 2002, você vê que o problema do Rio é coisa antiga. Estava uma explosão de violência no Rio e o ministro, na época, pediu que eu fosse falar com a então governadora Benedita da Silva. Ela era vice-governadora, acho que do Garotinho, o Garotinho saiu para se candidatar alguma coisa, e eu fui conversar com ela. Mas essas conversas não rendem muita coisa. O Rio precisa de dinheiro. Na intervenção federal, lá do Temer, 2018, eles despejaram 1 bilhão e 200 milhões. O governo atual, Flávio Dino, está colocando mais 360 milhões, alguma coisa assim. O Rio tem viaturas, tem tecnologias, tem tudo praticamente. A grande questão no Rio de Janeiro é gestão. Só que, como o governador tem duas polícias, ele é o secretário da Segurança, ele não tem condições de fazer isso, e, pelo visto, nem tem apetite pela maneira como ele cedeu o poder sobre a segurança para o presidente da Assembleia Legislativa. A situação está extremamente delicada. O governo federal não pode fazer uma intervenção, não quer fazer, porque é extremamente desgastante politicamente. Ele não pode fazer alterações na Constituição enquanto tiver uma intervenção federal, por exemplo. Então, ele vai quebrando o galho. E nesse quebra-galho, ele fala, vou mandar policiais federais, policiais rodoviários federais, Força Nacional, quanto for necessário. A Polícia Federal, lá é uma estrutura pequena para a dimensão do Brasil. Viu? Nós falamos, o governo federal tem outras coisas para fazer? Sim. Estima-se de 10 a 20 mil fuzis de guerra na mão dos traficantes do Rio de Janeiro. A Polícia Federal nada fez para impedir que isso chegasse até lá. Toneladas de drogas estão chegando, abastecendo essas facções, empoderando essas facções. Elas vieram lá da Bolívia, do Peru, da Colômbia. A maconha veio do Paraguai, o contrabando vem do Paraguai, vem da Guiana. A Polícia Federal não está impedindo que isso aconteça. Isso é trabalho do governo federal. Nós temos estimadas 50 a 70 facções criminosas. As facções vão se dividir naquelas brigas de liderança, vão se seccionando e vão tomando conta. A maconha que vem do Paraguai está sendo vendida lá no Recife, lá em Belém do Pará. Ela se irradia pelo país com franca liberdade. Esse é um trabalho do governo federal fazer. E isso a gente não vê um plano ainda do atual governo para fazer a sua parte, que é apoiar, naturalmente, os estados fazendo esse grande trabalho de âmbito, principalmente da Polícia Federal. Agora, a Polícia Federal não tem uma prateleira com estoque de policiais federais. Quando vocês precisam? 200, 500? Não tem. É provável que uns 20% dos mirrados, acho que tem uns 12 mil policiais federais, uns 20% pelo menos, estão trabalhando com autoridades, estão fazendo trabalho policial nenhum. Uns 300 estão cuidando da segurança do Lula e seus familiares, nessa alteração que houve recentemente. Então, o governo federal, a não ser dinheiro, a não ser sugestões, ele não tem muito o que fazer para interferir no Rio de Janeiro. Uma conhecida minha, na área acadêmica do Rio de Janeiro, ela disse o seguinte, meu sonho
é ter um coronel da PM de São Paulo para ser secretário da Segurança aqui em São Paulo. E São Paulo resolveu os seus problemas, né, desenvolvendo soluções, crescendo, tecnologia, gestão. Acho que nós conversamos a última vez aqui, para ser major na PM de São Paulo hoje tem que fazer mestrado profissional. Para chegar a coronel tem que fazer doutorado. Então você tem que estudar muito para poder chegar lá em cima, para fazer gestão do negócio tão complicado que é policiar uma sociedade do século XXI. O bom de conversar com o senhor, coronel, é não só o volume de informações atualizadas e precisas do senhor, mas a relação entre essas informações com o processo analítico e com a especificidade do Brasil. Aí eu fico pensando, o senhor falando, eu estou ouvindo com esse lado, pensando com esse aqui, e aí veio uma hora, em certo momento, uma pergunta para mim que eu queria transferir ao senhor. Há um debate recente, inclusive envolvendo o atual ministro da Justiça, há uma discussão em Brasília, a discussão da questão da vitrine política olhado para a questão eleitoral. É um velho problema nacional. E a vitrine política seria dividir o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça ficar o ministro da Justiça e criaria novamente, houve um breve período que existiu no governo Temer, o Ministério da Segurança Pública. O senhor é a favor da criação do Ministério da Segurança Pública? Eu defendo isso há uns 20 anos, Vila. Tem artigos escritos a respeito disso. E eu tive a experiência como secretário nacional de Segurança Pública, lá em 2002, e nós comentamos no início da nossa conversa, Vila, esse grande painel de profundas diferenças nos problemas de segurança, nas respostas aos problemas que nós temos nos 27 unidades federativas do Brasil, 26 estados e mais o Distrito Federal. Nós temos estados que vão muito bem, São Paulo e Santa Catarina despontam aí, mas nós temos até Mato Grosso do Sul, está indo bem, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, e temos enormes problemas, tá? Até os problemas de exportação de cocaína em containers para a África, Europa, Oriente Médio e tal. Esse complexo todo de Brasil, com seus 206 milhões de habitantes, com essas unidades federativas tão diferentes, realidades sociais tão diferentes, precisa do Ministério para dar conta disso aí. Inclusive dos instrumentos federais, que é a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, nós temos os Fundos Nacional de Segurança Pública, o Fundo Penitenciário, o Departamento Penitenciário Nacional. Nós temos um complexo, inclusive um complexo que demanda relações com outras instituições. Para cuidar das fronteiras, esse ministério vai ter que trabalhar com o Ministério da Defesa, porque as Forças Armadas têm uma presença importante até pelo ambiente difícil, rústico, que é a nossa fronteira. Assim como a fronteira azul, nossa Amazônia Azul, do nosso oceano, nós temos 17 mil quilômetros de fronteira seca, não tão seca assim em alguns lugares, que é a distância de São Paulo a Tóquio, né? Às vezes nem se dá conta do tamanho da brincadeira. Mas há necessidade de relações com o Congresso, com a questão de segurança. Eu mencionei, eu fui conversar com a governadora do Rio de Janeiro. Para conversar com o governador, você tem que ser o ministro. O secretário está abaixo do ministro. Então, esse poder político, poder da gestão estratégica do governo federal, ele é fundamental para você desenvolver soluções, coordenações mais delicadas, inclusive, que só o poder do ministro tem. O Brasil tem 38 ministérios já, Vila. Tem Ministério da Pesca, né, portos, uma variedade de igualdade racial, e não tem da segurança pública, porque o ministro Dino não quer. Diz ele que 90% do trabalho dele é segurança pública. Está errado, porque o ministro tem que cuidar 120% de segurança pública. Tá? Um ministro próprio para a segurança pública, que a gente espera que seja alguém com alta competência de olhar essa variedade de problemas e ajudar no encaminhamento de soluções. Essa orquestração nacional, ela é importante, Vila, porque esse poder de trabalhar, por exemplo, tecnologias que funcionam bem em São Paulo, Santa Catarina, vamos levar para outros estados. O que está faltando para melhorar o desempenho na resolução de homicídios?
como é o caso do Pará. O Rio de Janeiro é o segundo pior estado em solução de homicídio, tem mais essa, né? Como é que a gente faz para melhorar isso? É com perícia, é com treinamento, né? Isso tudo o governo federal pode ajudar muito. Na área prisional, tem um enorme pacote de medidas a serem feitas, desde melhorar a qualidade dos presídios, da assistência ao preso, assistência aos familiares, fazer penas alternativas, como é que se faz isso, como é que se vigia, como é que trabalha com tornozeleiras eletrônicas. Tem uma infinidade de problemas para serem resolvidos, e isso é de estatura de um Ministério da Segurança Pública. Então, coronel, a gente poderia concluir que tem muitos oportunistas que aparecem a cada 2 anos, temos eleições a cada 2 anos, que diz assim, eu já ouvi tanto isso desde... Vamos resolver colocar todos os bandidos na cadeia. É como se fosse uma solução com uma varinha de condão, estaria tudo resolvido. Pela complexidade que o senhor apresentou dos problemas, pela extensão territorial do Brasil, pelas fronteiras que o senhor lembrou, eu até anotei aqui que, para ficar pensando aqui, que eu fico muitas vezes, coronel, pensando com meus botões, não muito, senão eu fico louco, 17 mil quilômetros de fronteiras, que é a distância do Brasil a Tóquio. Pensando tudo isso, não há solução a curto prazo. Qual que seria, grosso modo, eu sei que minha pergunta, mais uma vez, uma pergunta fácil, mas qual que seria, grosso modo, os passos para nós chegarmos a uma convivência que nós sabemos que, evidentemente, nós vamos chegar ao índice zero. Difícil ter um lugar que tem índice zero sobre determinadas questões de segurança pública, como, por exemplo, mas não só a taxa de homicídio. Qual que seria, assim, os passos, grosso modo, indispensáveis para a gente começar a respirar? Maravilha, nós precisamos fazer muita reflexão, inclusive com aqueles que tomam as últimas decisões, que são os agentes do judiciário, a respeito da impunidade no país. Um grande estudioso de homicídios no mundo, um professor lá da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, o professor Manuel Eisner, ele estuda homicídio desde 800 anos atrás, país por país, a evolução, como acontece. Uma das coisas que ele menciona, os locais de alta incidência desse tipo de violência, é alta taxa de corrupção. Nós estamos vendo sendo desmontado toda aquela punição que foi dada lá na Lava Jato, apesar dos excessos, enfim. O fato é que está todo mundo livre, leve e solto. Isso fica um mau exemplo para o cidadão da esquina que, bom, já que está valendo tudo, e o vale tudo é péssimo para o país. Recentemente, uma decisão do STJ, um juiz fez um discurso poético, decidido pela volta de um importante traficante do Rio de Janeiro, que está no presídio federal, retornando a um presídio do Rio de Janeiro, ele vai voltar das ordens para a sua facção. E dizia ele, nós não podemos ficar tão preocupados com o bem-estar coletivo e sacrificar garantias individuais. Então, nesses discursos todos, nós estamos vendo o noticiário, fulano tem 14 passagens pela polícia. Parece que ele passa uma catraca na delegacia, né? Passa e volta e vai para a rua. Essa é uma questão. Uma outra questão importante, Vila, nós precisamos tirar da cabeça que nós vamos resolver o problema da segurança com aquelas tropas armadas do BOP, da CORE do Rio de Janeiro, que é o Batalhão de Choque da Polícia Civil, lá existe isso, daquelas infiltrações mortais da polícia nas comunidades, favelas. Há uma noção de que é só metendo bala na bandidagem que vai resolver. E não resolve. Essa é a estratégia errada que a gente pensa para resolver essa crise, tem que ser na porrada, na bala, como se diz, só que não é bem assim. Vou dar um exemplo rápido. Tem uma favela lá, nós falamos tanto de comunidade de favela do Rio de Janeiro, tem uma que chama Jacarezinho, o apelido dela, o nome dela, tem 38 mil habitantes, fica a 100 metros da tal cidade da Polícia Civil, do lado da Polícia Civil. Pois bem, a Universidade Federal Fluminense, ela fez um levantamento em 2007, 2020, em 13 anos. Não é que a polícia fez 289 invasões, operações, prende e atira, mataram aproximadamente 190 pessoas nesse período, prenderam 500. Olha,
Não era, seria razoável, depois da 30ª operação, aquilo virar um paraíso, até porque está do lado do Palácio da Cidade da Polícia? Ou, quem sabe, na 70ª operação? Vai 100ª, 52ª operação. Não resolve, Vila. Entra, atira e sai. A polícia, ela precisa de continuidade nos territórios, de relacionamento com a população. Vou dar um exemplo para finalizar mais ou menos a ideia, que nós precisamos criar ambiente de qualidade onde as pessoas se sintam bem e se sintam mal de ter um comportamento inadequado, inclusive de ir contra a qualidade desse ambiente, fazer uma pichação, por exemplo, ou roubar, furtar. Dá um exemplo aqui. Nós temos 2 praças da Sé aqui na cidade de São Paulo. Como 2 praças da Sé? Sim, nós temos 2. Nós temos na superfície, a iluminação é precária, veio melhorando bastante nos últimos tempos. Vou pensar mais um tempo atrás aí. Você tem medo de andar ali. Você compra uma bala, joga o papel de bala no chão, joga o toco de cigarro no chão. Fica olhando para todo lado para não ver se vão roubar seu celular. Você desce 20 metros para baixo, escada rolante, você está na Praça da Sé subterrânea, a estação Sé do metrô. Você já reparou que lá ninguém joga o papel de bala no chão? Ninguém tem medo de roubar o celular? Porque é um local limpo, claro, as pessoas de alguma forma têm uma certa vigilância. O que nós percebemos é que os lugares mais arrumados, mais limpos, eles também condicionam o comportamento, a conduta das pessoas. Não é à toa que nas periferias, onde o pau come, Vila, são as periferias abandonadas. Não só abandonadas porque o poder público quando chega mal, chega atirando, ou descuida daquela população, porque quando ele está presente, você muda o panorama das cidades. Tem uma comunidade aqui na cidade, aqui na capital paulista, de Jardim Ângela. Ficou muito famoso há 30 anos atrás, porque era a área mais violenta do estado, considerada talvez a mais violenta do país. Uma comunidade que na época tinha seus 280 mil habitantes, alguma coisa assim. Eu estava no Instituto Fernando Brodel fazendo pesquisa na época, nós levantamos lá 195 assassinatos no ano. De 98 para esse ano, 2023, onde havia 195, foram registrados 9 de janeiro a agosto. Esse é padrão que grandes cidades americanas gostariam de ter. É uma população carente, hoje está com 340 mil habitantes, mais ou menos. A legislação ruim nossa, atendimento social precário, hoje melhorou muito em relação ao que era lá em 98. Tá? Essas mudanças foram acontecendo, a polícia apareceu com mais presença, botaram um sargento que vivia enrolado em problemas de ações violentas da rota, sargento Davi, botaram para cuidar do posto policial, virou um líder comunitário, botou uma biblioteca, a primeira biblioteca do bairro foi do posto policial da PM. Essas mudanças, elas podem acontecer, e hoje, se você vai num bairro como esse, Jardim Ângela, Capão Redondo, tem problemas, sim, mas você não vê mais cadáveres pela rua. E esse é um problema muito importante, Lira, porque nós estamos estou levando muito adiante a minha conversa, mas o que nós percebemos que nós estamos tão preocupados em simplesmente correr atrás do bandido, nós esquecemos que a função da polícia numa sociedade decente é contribuir para a qualidade de vida dessa sociedade através da redução do crime, da desordem de maneira geral e da redução do medo da população. Nós estamos numa polícia muito mais evoluída do que simplesmente botar roupa de camuflada, fuzil de guerra, capacete e sair atirando nas favelas. Numa operação que a Polícia Civil e Militar fizeram no Rio de Janeiro recentemente, 1.000 agentes, eles conseguiram fechar numa operação 41 escolas, 13 postos policiais, deixaram uma sociedade em pandareco, criançada assustada, traumas que não se curam em dias nem em meses, e essa polícia nós precisamos rever. Será que o governo federal, pelo menos, pode conseguir debater isso? Não vai conseguir, porque o que dá voto, você bem falou aí, a cada 2 anos, né, nós somos vítimas dos anos pares aqui no Brasil, a cada 2 anos vem alguém falando que nós vamos dar tiro e
acabar com esses bandidos. Coronel, mais uma vez, muito obrigado. O senhor acho que fez uma análise, eu anotei aqui tanta coisa, eu fico pensando, e as questões sérias, e os bons exemplos, os maus exemplos, como é possível enfrentar algumas questões com um pouco de organização, com política, com planejamento, que é uma questão que nós no Brasil achamos que é pouco importante e nada funciona com planejamento, desde a nossa vida pessoal até uma grande empresa, muito mais uma prefeitura, um estado ou um país. Eu gostei muito desse exemplo que o senhor deu sobre o Jardim Ângela, que eu fiquei me lembrando de certas cenas, inclusive uma cena famosa no jornal, na hora do almoço da TV Globo, acho que era o Chico Pinheiro, se não me engano, ou então condutor do jornal, e o cemitério ali, e quantos que naquele dia iam morrer lá na região do Capão Redondo, Jardim Ângela. E hoje, com esses números, como o senhor lembrou, nesse ano de nove homicídios, o que é um número muito, muito, muito baixo e que muitos países desenvolvidos não têm numa cidade ou num bairro com o tamanho do Jardim Ângela, 340 mil pessoas, esse índice. E, então, claro que nós não estamos no paraíso, mas se nós chegarmos ao purgatório, Coronel, já ficaria assim, muito satisfeito em termos de segurança pública. Então, eu transfiro para o senhor as últimas palavras e, mais uma vez, agradecendo a gentileza do senhor ter nos atendido. Olha, eu agradeço imensamente a oportunidade de ajudar nesse debate na sua plataforma tão prestigiada. E só dizer o seguinte, que o galpão, a oficina das soluções, para chegar nela tem uma chave de abrir a porta dela. Ela chama-se prioridade. Quando se dá prioridade ao problema, as soluções vão começar a aparecer, obviamente, através de uma ação intencional que se faz com planejamento, identificando os problemas, verificando os recursos necessários para a solução e as estratégias mais eficientes para chegar lá. Nós temos que, como cidadãos, cobrar os nossos governantes. Eles prometeram resolver esse problema, nós temos que cobrá-los agora. Valeu. Muito obrigado, Coronel, e até a próxima. Até uma próxima.